Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teoria da Computação. E nesta aula vamos ver que nem todos os estados de um autômato finito contribuem para a definição da linguagem a qual aquele autômato está representando. Então, nós vamos ver que alguns estados podem ser classificados como estados inacessíveis e também como estados inúteis. Mas o que seria um estado inacessível? Então, um estado inacessível são aqueles que não podem ser alcançados a partir do estado inicial. Ou seja, não existe um caminho saindo do estado inicial até ele. E os estados inúteis são aqueles estados que não levam a nenhum dos estados finais. Costumo dizer que esses estados inúteis são aqueles estados vala, né, o poço. Ou seja, da feita que o autômato entra naquele estado, ele não sai mais dali, ou seja, ele não consegue atingir mais um estado final. Por isso, esse estado não precisa ser representado no meu autômato. Posso também tirá-lo dali, né? E aí eliminá-lo. Então, esse estado, na verdade, ele é um estado inútil para o nosso autômato. E aqui eu tenho um exemplo para mostrar. Então, eu tenho aqui o estado Q1, né? Observe que o estado Q1 é um estado inacessível, né? Por quê? Porque eu não consigo sair aqui de Q0, que é o estado inicial, e atingi-lo, ou seja, chegar até ele, né? Não existe um caminho de Q0 até Q1. Então, esse estado, a gente diz que ele é um estado inacessível. E observe também aqui que Q2 é um estado inútil, né? Por que um estado inútil? Veja que da feita que o autômato ele vem aqui para Q2, ou seja, dado que ele está em Q0 e vem lá na fita de entrada o B, o autômato vai aqui para o estado Q2 e daqui ele não consegue mais sair para nenhum outro estado ou nenhuma outra configuração final. Então, a gente pode simplesmente eliminar esse estado também, ou seja, eliminar Q1 e Q2, né, respectivamente estado inacessível e estado inútil. E aí a eliminação desses dois, né, desses dois estados, não modifica a linguagem reconhecida pelo autômato, tá certo? Na verdade, você está simplificando ainda mais esse autômato, mas você não mexe no poder computacional dele, ok? Então, como é que a gente elimina esses estados, né? Já aprendemos que esses estados eles não são necessários, a gente pode eliminá-los. Como é que a gente identifica esses estados e depois elimina? Então, aqui nós temos primeiro o algoritmo para identificar os estados inacessíveis ou inalcançáveis, também algumas literaturas falam assim. Então, seja M um autômato qualquer, um estado pertencente ao conjunto de estados desse autômato é dito inacessível quando não existir um caminho que o conduza, né, que conduz o autômato do seu estado inicial, que a gente geralmente costuma chamar de Q0, até esse estado, né, que a gente vai chamar então aqui de estado inacessível. Ou seja, não existe nenhum caminho. Então aqui nós temos o algoritmo para eliminar, para fazer a eliminação desses estados inacessíveis, né? Então, primeiro, eu vou ter como entrada um autômato finito, depois a saída desse algoritmo vai ser um autômato finito sem os estados inacessíveis. Então, o método, ele é bem simples, tá? Nós vamos ver na prática aqui. Primeiro, você considera o estado inicial, obviamente, como um estado acessível. Você marca lá Q0 como acessível. Depois, para cada estado contido nessa linha, ou seja, para cada estado contido na linha, você vai empregar um autômato para representar ele numa forma tabular, ok? Pega lá, se o autômato estiver no diagrama de estados, coloca ele na forma tabular, e aí você marca Q0 como acessível, e para cada estado na linha de Q0, você também vai marcar como acessível. E aí marque o estado corrente, ou seja, no caso que você está analisando como estado já considerado. Depois você vai escolher outro estado marcado como acessível, mas que não esteja marcado como considerado. E aí você vai repetir esses passos 2 e 3 aqui, até que não haja mais estados a serem considerados. Vamos ver aqui um exemplo. Então aqui nós temos o autômato finito, né? Veja que ele provavelmente vai ter alguns estados inacessíveis. Na verdade, o algoritmo vai descobrir e vai eliminar esses estados. Vamos ver aqui como é que funciona então. Então, eu acrescento, né? Monto se não tiver na forma tabular, eu coloco o autômato na forma tabular, acrescento duas colunas, né, nessa repetição tabular, vou chamar essa coluna de acessível e de considerável, ok? E aí, então, eu vou marcar inicialmente Q0,
né, que é o estado inicial, como acessível. E aí todo mundo que está na linha de Q0 também vai ser acessível, porque se eu estou a partir de Q0, eu consigo alcançar Q4, Q3, por exemplo aqui, então Q4, Q3 eu vou marcar como acessível. Então eu vou marcar Q3 como acessível e Q4 como acessível. Tá? Então eu marquei aqui Q3 e Q4 como acessível. E aí eu vou escolher um agora, porque eu já considerei quem? Já analisei o Q0. Então eu marco Q0 como já analisado ou considerado aqui no nosso algoritmo. E aí agora eu vou escolher entre Q3 e Q4, pela ordem eu vou escolher o Q3. Vou analisar o Q3 agora. De Q3, na linha de Q3 eu só tenho quem? Q4. Então o Q4 já está marcado, então posso considerar então que o Q3 já foi analisado. Agora eu vou verificar quem? O Q4. No Q4 eu tenho, olha, Q5, além do Q3. O Q3 já está marcado e agora também eu vou marcar quem? O Q5. Né? Então, o Q5, eu vou marcar aqui o Q5, né? E vou marcar que o Q4 foi considerado. Aí o Q5, né? O Q5 aqui está marcado, né, como acessível, vou analisar agora ele. Né? O Q5 alcança quem? Né? O Q0 e o Q5. O Q0 já está marcado, obviamente, o Q5 também já está marcado. Então, analisei o Q5. Tem alguém mais a ser considerado? Não tem mais ninguém a ser considerado. O algoritmo vai parar. Quem sobrou nessa minha listagem? Sobrou quem? Q1 e Q2. Q1 e Q2 são, então, inacessíveis ou inalcançáveis. Né? Então, o que eu faço, então? Eu simplesmente vou eliminar a linha de Q1 e eliminar a linha de Q2. Tá? Então, meu autômato fica mais simplificado, fica só Q0, Q3, Q4, Q5. Eliminei a linha lá de Q0, aliás, de Q1 e de Q2. Ok? É simples e direto, como nós vimos. Bom, e como é que a gente, então, trata dos estados inúteis, né? Então, apesar de eles poderem ser alcançados, né, a partir do estado inicial, eles não conduzem a nenhum de seus estados finais. Ou seja, de novo, é aquilo que eu venho falando. Da feita que o meu autômato ele cai num estado e aquele estado não leva a nenhum estado final, chama esse estado de poço, ele vai ficar ali, né? E então eu não preciso representar esse estado. Certo? Eu posso eliminá-lo, ele é um estado inútil. Eu simplifico o meu autômato. Simplificando o autômato, quer dizer, eu simplifico a implementação dele. Veja que eu não estou novamente aqui, vale a pena repetir isso para vocês, não estou diminuindo a capacidade do autômato. Estou apenas simplificando para que eu possa implementar ele de uma maneira mais direta. Tá? Então, o algoritmo de eliminação dos estados inúteis, ele segue o seguinte método. Tá? Então, a entrada é um autômato finito e a saída é um autômato finito sem os estados inúteis, que reconhece a mesma linguagem, obviamente, do autômato original. Então, o primeiro passo é considerar as linhas contendo os estados finais de M e marque como os úteis. Então, na verdade, agora, o oposto lá do algoritmo anterior, eu vou sair do meu estado final. E a partir do estado final, eu vou ver quais são os que chegam no estado final, o que chamam o estado final. São os estados que chamam o estado final. E aí vou marcá-los eles como úteis. Certo? Depois eu vou selecionar um estado marcado como útil, mas ainda não marcado como considerado. E aí eu vou identificar quais são os estados transitam para o estado selecionado, ou seja, quais são os estados que chamam esse estado que eu estou considerando. Né? E aí eu vou marcar eles também como úteis. E aí depois eu marco esse estado, né, que eu estava analisando, como estado já considerado ou analisado. Né? E aí eu vou repetir o passo 2 enquanto for possível, ou seja, enquanto existir estados a serem considerados para análise. Tá? Então vamos ver aqui mais um exemplo. Então, eu tenho esse autômato finito, né? E representei ele através da notação tabular. Então, o mesmo autômato aqui na representação tabular. Então, o que eu faço? Marco logo o Q4, veja que, lembrando aqui a setinha saindo, é o estado final. Né? Então, marco logo o Q4 aqui como útil, obviamente. Tá? E aí eu identifico quem chama, né? Ou quem tem transição para Q4. Observe que quem chama Q4, ou quem tem transição direta para Q4 aqui, ó, é o Q3, né? Q3 chama Q4 aqui na tabela, né? Vamos dizer assim. Aí você faz um oposto, né? Quem tem transição para Q4. No caso aqui, Q3 tem uma transição direta para Q4. Então, vou considerar o Q4 aqui e vou marcar o Q3 como sendo útil também. Então, eu marquei o Q3 aqui como útil. Tá? E o Q4 aqui já foi analisado. Agora, eu vou considerar o Q3.
E aí, quem tem transição para Q3? Ou seja, quem chama Q3? Quem chama Q3, olha, Q0. Q0 tem uma transição direta para Q3. Então, o Q0, claro que eu vou marcar ele como sendo um estado útil. Né? Vou marcar ele aqui como sendo um estado útil. E aí eu já analisei o Q3, posso marcar ele como considerado. Agora eu vou analisar o Q0, né? Ele não foi analisado ainda. Q0 chama, aliás, quem chama Q0, né? Quem tem transição para Q0? Veja que Q1 tem uma transição para Q2. Q2 para Q1, né? Veja que nenhum deles chama Q0. Então, não tem nenhum mais um estado que chama Q0, até porque ele é um estado inicial, né? Então, realmente ele é a raiz, né, do nosso autômato. Tem um estado inicial ali, então realmente não vai ter nenhuma transição para ele. Ele é o estado inicial, tá? Então, eu já vou marcar ele como considerado. Quem sobrou aqui, então? Sobrou Q1 e Q2. Então, Q1 e Q2 são estados inacessíveis. Simplesmente eu vou eliminá-los, aliás, estados inúteis, né? Eu vou eliminar eles aqui, certo? E pronto, eu tenho aqui meu autômato simplificado sem Q1 e Q2. Né? Se a gente voltar aqui, ó, só para mostrar para vocês, visualmente é fácil perceber aqui ó, que Q1 e Q2 ó, são estados inúteis, né? Eu poderia logo aqui visualmente eliminá-los. Porque veja, da feita que eu venho para cá ou com C ou com B, eles vão ficar aqui, né? O autômato fica aqui e não sai mais daqui, ou seja, o autômato fica nesses dois estados e esses dois estados não levam a nenhum estado final. Okay? Então aqui seria nosso autômato simplificado sem Q1 e Q2. Reforçando que esse autômato ele tem exatamente a mesma capacidade de reconhecimento do autômato original. Ou seja, reconhece a mesma linguagem. Okay? Bom, então, com esse estudo dos estados inúteis, estados inacessíveis, e também lembrando lá do algoritmo de eliminação, né, das transições em vazio e da eliminação do não determinismo, a gente pode chegar a algumas perguntas, alguma pergunta aqui. Por exemplo, dado um autômato finito qualquer, será possível obter uma versão determinística deste autômato que seja isenta de transições em vazio e estados inacessíveis ou inúteis, aplicando-se de uma só vez cada um dos algoritmos já vistos nas aulas? Né? Será que é possível? Então, em caso afirmativo, qual seria a sequência que eles devem ser aplicados? E aqui, para a gente tentar responder essa pergunta, né, a gente precisa fazer algumas análises para essa resposta. Primeiro, quando a gente aplica o algoritmo lá de eliminação de transições em vazio, a gente reforça ou lembra que essa eliminação pode introduzir o não determinismo. Né? E também o algoritmo que nós vimos, isso pode fazer com que surja estados inacessíveis ou inúteis. Tá? Então, a eliminação de transições vazio, o algoritmo ele pode implicar em introduzir o não determinismo e também surgir os estados inacessíveis ou até mesmo inúteis. Certo? E aí, quando a gente aplica também o não determinismo, isso pode fazer com que surjam estados inacessíveis ou inúteis e não introduz transições vazias. Quer dizer, obviamente que quando eu faço o não determinismo, ele não vai produzir transições vazias, porém ele pode produzir estados inúteis e inacessíveis. E já a eliminação de estados inacessíveis ou inúteis, os dois algoritmos que nós vimos nessa aula, já não faz surgir não determinismo e não introduz transições vazias. Então, com base nessa análise aqui, para responder esta pergunta, o que vocês acham? Né? É possível obter uma versão determinística de qualquer autômato finito que seja isento de transição em vazio e estados inacessíveis ou inúteis, aplicando de uma só vez cada um desses algoritmos aqui? E se puder aplicar, se a resposta for verdadeira, né? Qual seria a sequência, então? Pense um pouquinho aí. Vocês já pensaram? Então, olha lá. A resposta é sim, né? Então, a resposta para a questão inicialmente proposta é sim. Agora, ela é sim, mas ela depende da ordem que vai ser aplicado os algoritmos. Então, primeiro, a gente tem que aplicar o algoritmo para eliminar as transições do vazio, se houver transições do vazio, obviamente no autômato finito. Primeiro eu aplico ele. Depois, eu vou eliminar, né, as transições não determinísticas. Caso, na hora de eliminar as transições do vazio, surja alguma transição não determinística. E, por fim, eu vou eliminar os estados inacessíveis e inúteis, caso existam.
Então, eu vou aplicar nessa ordem. Primeiro elimino as transições de vazio, depois elimino o não determinismo, se surgir não determinismo, e por fim eu elimino os estados inacessíveis e inúteis. Tá? Qualquer outra ordem, tá? Qualquer outra ordem aqui poderá implicar a necessidade de se aplicar o mesmo algoritmo mais de uma vez. Isso não é legal. Você está sendo ineficiente nesse processo. Então, se você seguir exatamente essa sequência, você vai aplicar cada algoritmo que nós já estudamos uma única vez. Tá? O não determinismo e as transições de vazio não contribuem em nada para aumentar o poder computacional dos autômatos finitos. Essa frase aqui é para lembrá-lo sobre esse aspecto, quer dizer, o não determinismo e a transição em vazio não mudam o poder computacional do nosso autômato. Ele vai continuar representando a mesma linguagem, ele vai continuar reconhecendo a mesma linguagem. Tá? E veja, eu estou falando isso para autômatos finitos. Okay? Quando a gente falar de outros tipos de autômatos, por exemplo, os autômatos finitos de pilha ou com pilha, né? Vocês vão ver que já esse não determinismo pode impactar, né, na capacidade de representação do meu autômato, tá certo? Por enquanto aqui, em termos de linguagens regulares, né, em termos de autômatos finitos, o não determinismo e as transições de vazio não mudam nada no poder computacional do autômato. Tá? Então vamos ver aqui um exemplo aplicando esses três algoritmos, né, em sequência. Tá? Então, dado que eu tenho aqui um autômato, né, com transição em vazio e não determinismo, pode ver aqui, por exemplo, esse autômato ele tem aqui, ó, não determinismo, tá? Por exemplo, aqui quando vem as transições de vazio vão gerar esse não determinismo, é consequência das transições de vazio existentes aqui, que vão caracterizar esse autômato com não determinismo. Eu quero, então, obter um autômato equivalente sem transições de vazio e determinismo. Então, novamente, eu pego esse autômato aqui, que está numa representação de diagrama de estados, vou transformá-lo em uma representação tabular, uma notação tabular. Então, olha, lembrando aqui que nessa notação tabular eu represento aqui a transição vazia, coloco ela aqui. E o primeiro passo, então, é eliminar essa transição vazia. O que significa eliminar a transição em vazio? Transição vazia. Em vazio, né? É simplesmente pegar, por exemplo, Q0 alcança Q2, é pegar a linha de Q2 e jogar aqui para Q0. Né? Então, Q0, eliminando Q2 aqui, eu vou ter agora, concatenando Q0 com Q2, eu vou ter agora Q0 para B, ele vai para o estado, ao mesmo tempo que ele vai para o estado Q1, ele também vai para o estado Q2. Né? A mesma coisa aqui, ó, Q0D, eu vou concatenar, né, com a linha de Q2. Então, Q1, vou concatenar com Q3. Então, ao mesmo tempo que eu estou em Q0 e vem um D, ele pode ir para Q1 e Q3. Então, eu faço tratamento aqui primeiro eu elimino esse estado, essa transição em vazio aqui, de Q0 para Q2. Depois eu vou eliminar a de Q1 para Q4. Então, vamos ver aqui aqui está o passo a passo, né? Esqueci de passar o slide. Então, eliminei lá de Q2, né? Então, eliminei as transições em vazio para, no caso aqui, de Q0 para Q2. Então, ficou aqui, ó, Q1, Q2, Q1, Q3. Eu juntei, né? Concatenei as duas linhas, ou seja, fiz o merge desses dois estados, né? Na verdade, não fez o merge. Na verdade, é como se ele tivesse, nesse momento, dado que ele está em Q0, vem o B, ele vai ao mesmo tempo para Q1 e para Q2. Lembrando que é importante vocês usarem essa chave aqui, tá? Para indicar especificamente que ao mesmo tempo que está em Q0 e vem o B, ele vai para Q1 e vai para Q2. A mesma coisa aqui para Q1 e Q3. Agora eu vou eliminar Q1. Né? Veja que Q1 alcança Q4. Né? Então eu vou pegar toda a linha de Q4 e copiar aqui para Q1. Olha que interessante. Né? Então, Q4. Vou copiar a linha aqui. Não, vou copiar quem? Para cá. Vou copiar Q2, vai subir aqui, ó, Q2. Q4 vai subir aqui para E, né? E Q0 vai subir aqui para a transição em vazio. Então, eu copiei toda a linha de Q4 aqui para Q1, fazendo a devida concatenação. Então, agora Q1 ficou Q3, Q2, Q1, Q4 e Q0. Olha que interessante. Então, eu tenho que eliminar essa transição vazia aqui de Q1 para Q0. Então, o que eu faço então agora? Vou pegar toda a linha de Q0 e copiar aqui em Q1. Então, veja, vou pegar essa linha aqui, vou copiar para cá. Fazer a concatenação vai continuar em Q3. Vazio com Q3 vai dar Q3, né? Vamos dizer assim.
Agora eu vou pegar esse aqui, ó, e concatenar com esse, fazer um merge dessas duas linhas aqui. Q1, Q2, concatenado com Q1, Q2, vai dar o copo Q1, Q2. E vou copiar Q1, Q3, porque Q1 já estava aqui, então vai ficar Q1, Q3. Então aí eu elimino essa transição vazia aqui de Q0, ok? Bom, então tá aqui, ó, eliminei Q1 para Q0, então eliminei essa transição vazia. Faltou quem? Faltou a transição vazia de Q4 para Q0. Então eu pego todo mundo de Q0 e copio para cá, fazendo a devida concatenação. Q1, Q2, o Q2 já estava aqui, então vai ficar o estado Q1, Q2. Q1, Q3, copio para cá, e aí eu elimino então essa coluna aqui, que seria as transições vazias, ou seja, eu tenho aqui o nosso AF, né, o nosso autômato finito, sem a transição em vazio. Veja que ao eliminar a transição em vazio, como já tinha colocado para vocês no início, lá no exemplo, né, essa eliminação das transições de vazio provocou o não determinismo. Né? Veja que aqui eu tenho um não determinismo e agora eu vou aplicar o algoritmo para eliminar o não determinismo. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar todos os estados novos, né, que surgiram, Q1, Q2, vou considerar esse estado aqui como único estado, vou fazer um merge de Q1 com Q2, vou fazer um merge de Q1 com Q3, tá? E vou colocá-los eles aqui embaixo, ou seja, vou considerar eles como se eles fossem novos estados. Tá? Então, eu coloquei Q1, Q2, tá? Aí, quando eu coloquei Q1, Q2, vai surgir aqui o Q3, Q4. Né? Quando eu colocar o Q1, Q2, só para lembrá-los, né? Vou fazer um pouquinho mais lentamente aqui para lembrá-los. Quando eu coloquei o Q1, Q2, veja que Q1, Q2 também vai ser um estado final. Por quê? Porque Q1 é um estado final. Então, Q1, Q2, esse estado, veja que agora é um estado só, chamado Q1, Q2, ele é um estado final. O que eu faço, então? Eu vou fazer um merge dessas duas linhas de Q1 e Q2. Então, vou pegar Q1 e Q2, ó, na hora que eu faço o merge, eu vou ter quem? Q3. Para cada um símbolo do meu alfabeto. Né? Vou pegar aqui, ó, Q1, Q2 com Q2, vai dar Q1, Q2. Q1, Q3 com Q3, vai dar Q1, Q3. Q4, aqui eu vou baixar o Q4 para cá também. E agora eu vou tratar quem? O Q1, Q3, o estado Q1, Q3. Também é um estado final, por quê? Porque Q1 é um estado final. Então, faço merge de Q1 com Q3. Quando eu faço merge de Q1 com Q3, surge um novo estado aqui, ó, que é o estado Q3, Q4. A gente vai tratar aqui embaixo já já. Tá? Aí eu vou fazendo merge, Q1, Q2 com nada, aqui vai ficar Q1, Q2. Né? Aqui não tem nada. Q1, Q3 com nada, vai ficar Q1, Q3. E aí, aqui eu coloco só o Q4, né? Bem aqui, na verdade. E aí surgiu esse novo estado, que é o Q3, Q4. Coloco ele aqui para baixo. E aí eu vou passar a fazer um merge de Q3 com Q4. Veja que Q4 é o quê? É um estado que final. Então, Q3, Q4 também vai ser um estado final. Ok? E aí, eu faço o merge dessas duas linhas, Q3 e Q4. Q4 com vazio vai dar Q4. Fazendo merge aqui vai dar Q1, Q2. Q3. Fazendo merge aqui vai dar Q1, Q3. Fazendo merge aqui vai dar Q4. Ok? Pronto, não tem mais nenhum estado novo a ser considerado. Então, este aqui é o nosso autômato finito, né? Determinístico, tá certo? Já determinístico, ou seja, sem o não determinismo aqui. Tá? Porém, a gente ainda pode aplicar aqui e verificar se existem estados inacessíveis ou estados inúteis. Tá? Então, por exemplo, aqui, a gente vai aplicar primeiro a eliminação dos estados inacessíveis, certo? Para ver se tem algum estado inacessível. Então, a gente vai considerar, na verdade, aqui para facilitar, né? Para facilitar aqui nosso algoritmo, vamos primeiro renomear esses novos estados. Vou chamar esses estados de Q5, Q6 e Q7. Para simplificar aqui, não ficar toda hora falando Q1, Q2, Q1, Q3, Q3, Q4. Tá? Então, vamos renomear. Lembrando, se renomeou aqui, tem que renomear aqui também as outras linhas. Né? Onde aparecer Q1, Q2, você passou a chamar de Q5. Então, onde aparecer Q1, Q2, você vai chamar de Q5. Então, cuidado nessa renomeação. Tá? Muito cuidado com isso daí. Bom, fiz aqui, renomeei os estados. Agora sim, eu tenho um autômato sem transições vazio, sem não determinismo, né? Aliás, determinístico, né? E agora nós vamos, então, procurar se existem estados inacessíveis. Perfeito? Bom, para procurar um estado inacessível, vou criar aqui, então, mais duas colunas, não é isso?
vou colocar aqui inacessível, a coluna inacessível e considerável. Então, aqui. E aí, o algoritmo diz que Q0 já é acessível, então eu marco Q0. Marquei Q0 como acessível. Perfeito? Marquei Q0 como acessível. E vou ver quem Q0 chama. Então, Q0 atinge Q5 e Q6. Então, eu vou marcar Q5 e Q6 como acessíveis também. Perfeito? Como Q5, ainda não, aí eu marco Q0 como considerado. Aí, Q5 e Q6 não estão considerados. Vou marcar, então, vou analisar o Q5. Aí o Q5 chama Q3, Q5 já está marcado, então vou marcar o Q3. Q6 já está marcado e o Q4. Então, vou marcar o Q4 também como sendo acessível. Aí, quem não está marcado, marca o Q5, né? Como já analisado. Q3, eu vou analisar o Q3 agora. Q3 chama Q4, Q3 já estão marcados como acessíveis. Aí eu marco o Q3 como analisado. Tá? Vou analisar o Q4. Q4 chama Q5, Q6 e Q4. Ó, todos já estão marcados como acessíveis, então eu vou considerar que eu já analisei o Q4. Falta analisar quem? O Q6. Aí eu vou pegar o Q6, né? E vou analisar quem Q6 chama. Olha, Q6 chama Q7, então já marco Q7 como acessível. Q5, Q3, Q6, Q4, todos já marcados como acessível. Aí eu já analisei o Q6. Vou analisar agora quem? O Q7. Q7 também chama Q4, Q5, Q3, Q6 e Q4. Todos eles já estão marcados como acessíveis. Então, o Q7 eu marco como sendo analisado, já considerado, né, na análise. E aí não sobra mais ninguém para a gente analisar. Quem ficou de fora? Né? Ficou de fora aqui o Q1 e o Q2. Então, Q1 e Q2 são estados inacessíveis. Aí alguém pode, professor, veja lá, Q1 é um estado final, como é que ele pode ser inacessível? Ele é inacessível, apesar de ele ser um estado final, né? Mas ele é inacessível. Simplesmente, então, esses dois estados, eles podem ser eliminados do nosso autômato, e aí eu simplifico o nosso autômato agora, né, sem esses dois estados inacessíveis. Aí a gente pode analisar também, será que existe algum estado inútil aqui? Né? Ou seja, veja que quando eu estou em Q7, né, quem chama Q7? Q6. Né? Q6 chama Q7. Então, Q6 ele não é inútil. Na verdade, para simplificar, né, você poderia aplicar o algoritmo como eu estou falando, mas para a gente não gastar tempo, basta observar que todos, menos Q3, né, são estados finais. Então, Q4 é estado final, Q5 é estado final, Q6 é estado final, Q7 é estado final. Por definição, digamos assim, todo estado final não pode ser um estado inútil. Ele pode ser inacessível, mas não inútil. Tá? Então, quem é que a gente precisa só analisar aqui? É o Q3. Então, tem alguém que chama Q3? Olha, Q3. Quem é que chama Q3 aqui? Olha, Q5 chama Q3. Né? Ou seja, eu tenho uma transição, né, de Q5 para Q3. Então, eu posso dizer então que Q3, né, ele é um estado útil, né? Ou seja, ele precisa estar aqui. Então, ele não é inútil, né? Ele é útil. Então, nesse caso aqui, eu não preciso eliminar o Q3. Okay? E aí, como o Q3 ele é chamado aqui, né, para um estado final Q5, ou seja, ele atinge, né, eu tenho um estado final que atinge Q3, né? Então, a gente pode dizer, na verdade, perdão, é o contrário, né? Q3 chama Q4, né? Então, tem uma transição de Q3 para Q4. Então, Q4 é um estado final, então, de fato, né, Q3 também é um estado útil aí, né, porque ele atinge o estado final. Essa é a melhor análise. Estava falando de Q5 não tem nada a ver. Na verdade, é Q3 atinge Q4. Tá? Por esse motivo, Q3 é um estado inútil, porque ele atinge o estado final. Né? E nós já vimos que ele é acessível, né? E ele, além de ser acessível, ele é útil porque ele atinge o estado final. Certo? Então, mas vocês podem aplicar todo aquele nosso algoritmo que vocês vão chegar nessa análise. Mas lembrando logo que, por definição, um estado final ele já é um estado útil, né, para o autômato. Então, com isso aqui, nós vimos como simplificar o autômato. Né? Como a gente pode eliminar, né, primeiro, as transições de vazio. Depois, se essas transições de vazio
gerar um não determinismo, a gente pode eliminar esse não determinismo, aí eu vou ter um autômato determinístico, e em cima desse autômato determinístico, a gente ainda pode eliminar esses estados inacessíveis e inúteis, né, que nós vimos na aula de hoje. Tá certo? Então, eu simplifico o autômato. Nós vamos ver mais para frente, talvez na próxima aula, que além de simplificar, né, eliminar, fazer todo esse processo, a gente ainda pode também minimizar esses autômatos, né, esses autômatos determinísticos, fazer a minimização deles, ou seja, eliminar estados que são equivalentes. E ainda simplifica ainda mais, né, nosso autômato, ou seja, obter uma forma mínima dele, né, uma quantidade menor de estados possíveis. Certo? E isso a gente provavelmente vai ver na nossa próxima aula, ok? Por hoje, é isso que tem para mostrar. Um forte abraço e até lá.